Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar em mim vais encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Quando ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez, um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar em mim vais encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Cante comigo. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar em mim vais encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Te amar. Amém. É assim que Deus olha para cada um de nós. Isaías fala que nós somos como vermezinhos. É Deus falando, nós somos como o vermezinho de Jacó. Mas é um vermezinho que Ele ama, que Ele cuida, que Ele protege. Quando compara a gente a vermes, Ele quer dizer que nós podemos ser insignificantes para tudo e para todos, mas não para Ele. Sabe por quê? Mesmo um verme só vive porque Deus dá vida a ele. Já parou para pensar nisso? Nós somos como pequenos vermes, pequenas crianças indefesas, mas Ele vai amar cada um de nós, sempre, sempre e sempre. Eu queria cantar um outro louvor, mas hoje eu fui lá na casa da Fofinha. A Fofinha, todo mundo já sabe quem é a Fofinha, né? Ela vem acompanhando a gente aqui, Daniel, já quase que o evangelismo todo, né? Eu acho que eu só o comecinho, mas os outros domingos ela veio sempre comigo. E
E hoje ela começou a cantar um hino lá na casa dela. Adivinha o que eu fui fazer lá? Vocês querem saber? Pode contar fofoca, fofa? Vocês querem saber? Fui limpar a janela dela. Como ela é pequenininha, não alcança lá em cima, tem medo de cair no prédio. Aí me fez ir lá limpar a janela. Eu tive que ir, né? Vou falar, não sou doido. Fui lá, limpei a janela. Ela te escolheu, ela ficou bem. Ficou boa? Que bênção, né? Nós temos que fazer o nosso melhor, não importa o trabalho. Se você foi escolhido para ser presidente de uma empresa, seja o melhor presidente. Se você foi escolhido para ser um coletor de lixo, recolha o lixo todo da cidade, limpe quando o saquinho rompe e o lixo cai no chão, limpa direitinho, faça da melhor forma possível. Sabe por quê? Existem olhos ocultos nos olhando o tempo todo, se não pessoas que enxergam ali, olha, o cara derrubou e não catou. Esses olhos aí é o mínimo. Mas existe um Deus que nos olha lá do céu, do trono de graça. Ele nos olha e Ele vê se nós trabalhamos, se nós damos o nosso melhor, se fazemos com esmero, da melhor forma, cada trabalho. E para cada ação existe uma recompensa. Nós somos salvos pela graça, mas a recompensa vem pelas obras. Então temos que dar o nosso melhor. E estava lá limpando a janela da fofinha e tudo, tá? E ela cantou um hino, e eu fiquei ouvindo, daí eu falei, vou tocar esse hino para a fofinha, para Deus, um louvor a Deus, e para tocar no coração dos meus irmãos da igreja, e por ela, que cantou o hino assim lindamente, e eu achei que esse hino tem tudo a ver. Um hino muito conhecido, talvez eu já tenha até cantado aqui, mas eu vou cantar novamente se eu já cantei. Meu amigo, hoje você tem a escolha, hoje, vida ou morte. O que você vai aceitar? Ou um ou outro. Eu já vi pastores falando a respeito deste hino. Isso é um hino assustador. Um hino desse não devia nem ser cantado na igreja. Parece que é um hino que põe pressão. Eu já vi pastores falando isso. Põe pressão às pessoas, põe medo, vida ou morte. Se você morrer hoje ou se você morrer amanhã, parece que é pressão. Mas nós estamos num mundo de pura pressão, não é? É vida ou morte. É Josué que faz lá, que apresenta para o povo: eu escolhi servir a Deus. Escolham a quem vocês vão servir, ou a Deus ou a Baal. É vida ou morte, sim, queridos. Então eu vou cantar esse hino porque, ainda que alguns membros ou líderes da igreja hoje prefiram letras mais amenas, letras que não cobrem tanto de nós, ou das visitas, ou dos irmãos, ainda que alguns pensem dessa forma, este louvor, eu tenho certeza, foi responsável por trazer centenas, talvez milhares de pessoas aos pés de Jesus, no decorrer desses anos que eu ouço esse louvor, desde quando eu era criança na igreja, e pessoas chorando enquanto cantores apresentavam aqui. Hoje eu sou o cantor, o hino é o mesmo, a mensagem é a mesma, e vocês são os ouvintes. Trabalhem com a letra, com a canção. Eu já falei aqui, vou repetir e já canto e dando sequência. Eu já falei aqui. A música precisa de 3 coisas fundamentais. Primeiro, para
para que ela alcance o objetivo, é necessário que tenha uma boa melodia. Se a melodia não for boa, parece que não agrada os ouvidos dos ouvintes. Mas não basta a melodia, é necessário que tenha uma boa letra. A letra não pode ferir os princípios da igreja, os princípios da Bíblia, os princípios de Deus. Letra e música. E por fim, existem outros fatores, mas para concluir, é necessário que tenha um bom intérprete. Se a pessoa que vem aqui cantar não está preparada, é melhor ficar aí e cantar com a congregação. E quando se canta, a gente não deve ficar fazendo muita firula e coisas do tipo. Nós estamos apenas louvando a Deus. É necessário ter dicção, clareza na voz, para que as pessoas entendam a pronúncia, o que está sendo cantado. Vocês se lembram do Felipe, o meu amiguinho do sax, aqui, e o Batata também? O que eu falei para eles quando tocaram o instrumento? Fala qual a letra dessa música que você tocou, porque senão o pessoal recebeu uma boa música, vira um bom intérprete, mas não tem letra. Poderia ser uma música romântica, é ou não é? Só para mexer com a emoção, mas não te conduz a Deus. Então, quando se toca um instrumental aqui e a música não é conhecida, por exemplo, se ele vier aqui ao instrumentista e tocar, sei lá, Bendita Segurança, não carece ele falar a letra. É até bom falar, pelo menos um pedacinho. Mas se ele não falar, a igreja inteira conhece o hino. Mas se vier tocar um hino diferente aqui, novo lançamento, um novo compositor, tem que falar que letra é essa. O que você está tocando? E aí a soma da letra, com uma boa letra, com uma boa melodia, uma boa música e um bom intérprete, a gente alcança o objetivo. Você consegue tocar uma região específica do cérebro que só é tocada através da música. O cérebro, ele se abre. Sabe quando o pregador fica aqui 1 hora, 2 horas falando, e metade da igreja nem... Você chama o cantor e ele vem, e aí começa a tocar aquela orquestração linda, e o cantor começa a cantar. Parece que a música, a orquestração começa a abrir o coração da pessoa, abre a mente da pessoa, e a música penetra numa região específica do cérebro, e aquela pessoa sai dali tocada, talvez transformada por uma música, e não por 2 horas de sermão. Não que o sermão não tenha o seu valor, cada um tem o seu valor e o seu lugar, mas cada um deve ser apresentado da melhor forma possível, respeitando regras mínimas para se alcançar o efeito necessário. E o efeito necessário é o quê? Um culto racional para louvar a Deus. Eu vou cantar esse louvor e no final, se a igreja se sentir tocada, eu gostaria de ouvir um amém poderoso, mas poderoso mesmo, para derrubar esse teto. Vamos lá? E você que se lembra da letra, cante comigo. Esse hino o original tem umas 4 ou 5 estrofes, mas eu vou fazer apenas 2 aqui. Eu não lembro todas, já passei de 50, né? Então a minha memória já não ajuda tanto. Mas 2 estrofes aqui são suficientes para tocar mentes e corações. Cantemos. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar,
Boa noite, igreja. A santa paz de Jesus esteja com você, esteja comigo nessa noite, e que verdadeiramente Jesus possa ser honrado e glorificado essa noite. Nós estamos encerrando aqui hoje essa segunda fase desse evangelismo. A primeira fase foi os 4 meses domingos com o pastor Zé Alves. Essa segunda fase agora foi com o pastor Levi, depois com o pastor Robson, e hoje aqui nós estamos juntos. E a terceira fase será no mês de junho, onde as mulheres então estarão aqui. No primeiro domingo vai ser a irmã Selma, esposa do pastor Levi. No segundo domingo vai ser a Glenda, lá da Igreja Americanópolis. No terceiro domingo, que vai ser o domingo 16 de junho, a igreja estará fechada devido ao evangelismo, que assim a gente imagina, como de costume, as 3 igrejas estarão reunidas numa igreja só, do Estado do Temar, do dia 15 ao dia 22. E como o pastor já chegou, é isso mesmo, pastor? Semana da colheita, dia 15 a 22, a igreja estará fechada no terceiro domingo, dia 16, correto? E aí todo mundo para lá. Aí os 2 últimos domingos de junho, 23 e 30 de junho, a Glenda estará aqui mais 2 domingos também.
e eu vou estar junto com ela, tá bom? Então hoje nós encerramos essa segunda fase, e a terceira fase então será no mês de junho, quando as mulheres vão vir fazer os domingos de evangelismo. Eu vou estar aqui apenas para apoiar. Aí a partir de julho, aí é quando a liderança da igreja na segunda fase, que é o segundo semestre, com vocês domingo, precisar da gente vem, precisar da gente algum apoiador, pode falar que a gente arruma também, e assim vamos caminhando, tá bom? Então por hoje, pode colocar o tema na tela, por favor? Hoje eu quero falar sobre Jesus, a graça salvadora. Esse é um tema que nós vamos abordar hoje, fechando essa parte, porque já o Ivan cantou sobre Cristo, nada melhor do que falar sobre a graça, porque ontem duas pessoas da igreja, não vou falar onde que é, nem quem são as pessoas, mas estavam discutindo comigo o seguinte: bom, nós somos salvos por guardar a lei, ou o sábado. Isso eu vi de pessoas já veteranas de igreja. E eu falei assim: meu querido, minha querida, nós somos salvos pela graça. Não, nós somos salvos pela lei e pelo sábado. E ao tempo de igreja que eu tenho observado, muitas pessoas têm equivocado com relação a isso, infelizmente. Mas somos salvos pela graça de Cristo Jesus. A Bíblia deixa bem claro: se não tiver Jesus como a graça, como que a pessoa vai obedecer à lei de Deus e vai guardar o sábado? Se eu amo Jesus, eu vou guardar tudo na Bíblia. Então é necessário obedecer a palavra do Senhor para de fato então entender o que é a graça. Quero convidar você da forma que você está. Vamos falar com o nosso Deus para o estudo da palavra. Oremos. Santo Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, nessa parte desse domingo de evangelismo, onde aqui estudamos diversos temas sobre a volta de Jesus, sinais da volta de Jesus. Falamos sobre vida espiritual com o pastor Robson semana passada, e hoje estamos aqui falando sobre a graça redentora de Jesus Cristo, nosso amado Redentor e Salvador Jesus Cristo. Ó querido Jesus, entre em nossa vida, entre em nosso coração, transforma cada um de nós, liberta-nos e traga-nos paz, para que assim possamos obedecer a tua palavra, viver a tua palavra, preparar outros para a volta de Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe a liderança, abençoe nossos irmãos que aqui estão esta noite, nossas irmãs, amigos e amigas. Abençoando cada vida, abençoando o pastor e sua família, a minha família, a todos os amigos e amigas do canal Voz Ativa, que já são 716 inscritos. Abençoe essas pessoas e as suas famílias também. Conduza, ó Pai, a vida de cada um de nós. Perdoa, restaura e nos dê a tua paz. Fique conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Amém. Muito bem. Então, o que é a graça? Aí você vê nessa foto Jesus abraçando uma pessoa, pode ser qualquer um de nós também. Bom, o que é a graça? A graça é um auxílio divino, é a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo, pois através da morte de Jesus nós podemos ter vida plena e sermos salvos do pecado e da morte, e através de Jesus sermos feitos até o fim para receber dele a coroa da vida. Então graça é um favor imerecido. Como nós já sabemos, essa graça ela se manifestou desde o Éden até nos dias de hoje, e ela então se manifestou quando Deus suscitou um plano para a salvação do ser humano. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Nós sabemos que o homem pecou em Gênesis 3, versículo 15. Quando o homem pecou, Deus então matou um cordeiro, vestiu roupa de pele sobre Eva e Adão, e esse cordeiro mais tarde representava Jesus e representou Jesus ao morrer na cruz por nós. Primeiro, sacrifício de animais apontando para Cristo, e ele veio então, morreu e acabou esse ritual. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A graça se manifestou desde Gênesis até os dias de hoje. Portanto, Cristo é a promessa viva da salvação. Portanto, quando olhamos para Ele, nós vemos misericórdia, vemos compaixão, amor, bondade, piedade. Isso é graça. Olhando para mim e para você, pecadores que somos, falhos que somos,
Muitas vezes nós falamos com Deus, mas Jesus olha para nós e fala: filho, eu amo você, eu quero salvar você, eu quero perdoar, quero mudar a sua história. A graça e a verdade vieram juntos por meio de Jesus Cristo, diz o Evangelho de João, capítulo 1, versos 14, verso 15. Portanto, quando o inimigo pecou no céu, depois veio para a terra, Deus manifestou essa graça redentora ao enviar Jesus para morrer, para nos salvar. Cristo deixou o trono celestial, deixou a glória, para que hoje eu e você possamos ter mudança, possamos ser transformados, possamos ser revitalizados e assim então possamos seguir a sua palavra. Essa graça veio por meio de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, diz João 1, verso 14, verso 17, pois através dele, ele se manifestou essa graça salvadora, essa graça redentora. Quando olhamos para nós, diz Martinho Lutero, nós podemos aqui não ter como se salvar, mas olhando para a graça, não tem como nós não nos perder, porque Jesus é o meio de salvação. Amém. Não é através de líder, não é através porque somos adventistas do sétimo dia, porque guardamos o sábado, porque guardamos a lei, porque seguimos uma alimentação saudável, não é nada disso. É somente através de Jesus Cristo. Amém. Se não for Jesus, o que vale nós estarmos aqui buscando a Ele, falando dele e procurando viver para Ele, porque Ele é tudo em nossa vida. Quando olhando para essa cena, você vê a cruz vazia, e quando uma pessoa se dobra de joelho à terra, aonde está, e reconhece que Jesus é o Salvador e Senhor. Martinho Lutero, ele chegou à conclusão que Deus disse para ele: filho, não é através de romaria ou escadaria, mas sim através da fé, da justificação em Cristo Jesus. Ele entendeu isso em Romanos 1, 16, 17. O justo viverá o quê? Pela fé. Ele entendeu que através de ajoelhar, conversar com Jesus, receber a graça, o perdão e a salvação. Essa graça está à nossa disposição. Ela está cada dia lá no céu, como advogado, como sacerdote, buscando salvar o ser humano. E aí o ser humano faz a escolha. Quando olhando para essas imagens, a gente vê o tanto que o pecado faz uma lambança na vida do ser humano. Quando faz aquele lamaçal, aquele barro. Primeiro nossos pais pecaram, depois Deus mata o cordeiro, depois Deus tira a pele desse cordeiro e faz roupa para Eva e Adão, e agora Jesus teve que largar o céu para vir à terra, para nascer, ser apresentado, circuncidado, depois batizado, depois cumpre o seu ministério, morre numa cruz, é sepultado, ressuscitado, passa 40 dias, depois ele dá as últimas orientações, sobe para o céu, ainda continua lá no céu como nosso advogado e intercessor. Amém. E agora ele vai voltar para buscar nós. A gente vê esse mundo que está cada vez mais corrompido, cheio de dificuldade, cheio de morte, cheio de injustiça, de miséria, de fome. E Jesus oferece a salvação todos os dias. Cada dia ele fala: filho, aceite, vive por mim, eu quero salvar você. Então ele vem ao nosso pedido: o que eu devo fazer então para que eu possa estar lá no céu? O primeiro passo é crer em Jesus Cristo, é aceitá-lo cada dia como Senhor, como Salvador. O segundo passo, arrepender-se, converter-se, confessar os pecados a Cristo Jesus, guardar os mandamentos do próprio Senhor Jesus, ser batizado nas águas, quem não é batizado, manter a perseverança até o fim, perseverar nos ensinamentos da palavra de Deus e falar do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, que é a salvação de Jesus. Como o pastor já nos mostrou, nos ensinou, que o Evangelho eterno é Jesus Cristo, é a salvação de Jesus para as pessoas. Não é eu chegar e falar o seguinte: olha, você deve guardar isso, você não pode comer isso, você deve vestir dessa forma. Mas se você não ensinar a pessoa a amar Jesus, ela não vai guardar essas coisas, ela não vai mudar essas coisas. É necessário entender que Jesus é a essência do amor. Ele nos amou primeiro, entende? Deus nos amou a tanto que
deu tudo que tinha de dar para nos salvar. Lembra do texto de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único unigênito para todo aquele que nele crê, não perece, mas tenha o quê? A vida eterna. Por que então essa expressão? A palavra porque quer dizer a maior explicação. E quando você vai na palavra Deus, é o maior ser. Amor é o maior sentimento. Ao mundo é a maior expressão. Que deu o seu Filho unigênito, o maior presente. Por quê? Para todo aquele que nele crê, quer dizer, a maior abrangência. Mas tenha a vida eterna, que seria a maior recompensa. Não pereça, a maior penalidade. Esse é o amor de Jesus por mim e por você. Essa é a graça salvadora. Essa é a graça redentora que pode mudar qualquer pessoa. É a graça que está à nossa disposição, a minha, a sua, para a gente entender de que Ele quer nos salvar. 1 Timóteo 1,15. Abre sua Bíblia, por gentileza aí. 1 Timóteo 1, verso 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala ali nessa carta, nessa epístola. 1 Timóteo 1, verso 15. 1 Timóteo 1, versículo 15. Todos acharam aí? Amém? 1 Timóteo 1, verso 15. Vamos lá, 1 Timóteo 1,15 diz: Fiel é a palavra, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Ou seja, o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, reconheceu que era pecador dependente de Jesus. Se ele, que era perseguidor, passou a ser perseguido por causa da palavra de Deus, o que será o que é de nós hoje? Ao entender que nós precisamos buscar a Jesus e viver por Jesus, porque Ele é o meio da salvação, e sem Ele, eu e você, não conseguiremos alcançar a salvação. Nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. Quer ver uma coisa só? Abra sua Bíblia lá em Tito, perto de Hebreus, livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versos 11 até o verso 14. Obrigado. Tito, capítulo 2, verso 11 até o verso 14. Tito, que é outra epístola escrita pelo apóstolo Paulo também, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. E talvez eu leia o 14 também. Todos acharam aí? Tito, capítulo 2, verso 11 a 14 diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, ela foi revelada a todas as pessoas. Verso 12: Educando-nos para que, renegada a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata e justa e piedosamente, ou seja, uma vida dedicada a Deus. Verso 13: Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós aguardamos. Esse é o Deus que traz esperança para mim e para você, que traz vida eterna. Ele é o bom pastor. E aí ele fala: filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Só há dois caminhos: ou a pessoa decide para o céu, ou decide para o fogo. Isso é para todos nós, para aqueles que estão dentro da casa de Deus e aqueles que estão fora da casa de Deus também. Quando vamos a Jesus, mesmo sendo pecador,
participando da sua graça, porque além da gente buscar a Ele, a gente leva o seu Evangelho para outras pessoas, para que possam também entender que existe um Deus que quer salvar, que quer perdoar, que quer transformar, que quer restaurar e por fim dar vida eterna. Quando você olha para essa imagem, você lembra o que? Jesus e a uva. O que a uva simboliza? Nós somos os ramos, Jesus é o que? É a videira. Você já viu o estado de uva? Como é que é? Como é que funciona? Já viu como é que funciona o estado de uva? Faz lá, coloca 4 pedaços, ou pode ser tanto de metalon ou de madeira, e ali coloca parte daquelas madeiras por cima, e a uva então começa a traçar. Ela vai traçando e depois começa a descer o quê? Aqueles cachos de uva. E aí você tem depois, então você tem um lindo pomar de uva para ser colhido. Agora imagine um ser humano conectado a Jesus. João 15, 1 a 5 fala isso, porque Cristo é a videira, nós somos os ramos. Se eu não estiver ligado a Jesus, não produziremos fruto para Deus. Portanto, eu e você precisamos de Jesus na nossa vida, para a gente então entender que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Aí está a decisão de cada um escolher de querer ou não ir para Deus. Portanto, a minha graça te basta. Significa que, isso falando do apóstolo Paulo, que ele tinha alguma dificuldade de visão, Deus falou: filho, a minha graça te basta. Aí em 2 Coríntios 12, e aí você vê aqui nessas palavrinhas aqui, ó, a graça proveniente, a graça justificadora e a graça santificadora que vem com a ação amorosa de Deus. Ou seja, para mim receber tudo isso, nós precisamos estar conectados a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, e assim procurar agradar a vontade do Senhor. Como que eu agrado a Deus? Quando eu mantenho uma vida de comunhão com Deus pela oração e o estudo da Bíblia, quando eu falo da salvação de Jesus para as pessoas e quando eu venho à igreja. Hoje nós estamos aqui no grupo de quase 30 pessoas. Na semana passada foram 100 pessoas. Ouviram a palavra do Senhor e elas então entenderam que Jesus está aqui à porta do coração chamando elas. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Você ouviu, ele vai entrar, vai fazer morada e vai transformar a sua vida. A gente sabe que antes de Cristo vir a essa terra após o pecado, existia um abismo, mas ao ele morrer, ele fez uma ponte nos ligando ao céu. Gálatas 3:24 fala isso. A ligação de Cristo nos conduz, ele nos trouxe vida e vida plena. A cruz é o meio de salvação, porque Jesus morreu nela, derramou o sangue, derramou a vida, e agora fala: filho, você, homem pecador, mulher pecadora, todos pecadores, venha a mim, de modo nenhum lançarei fora. João capítulo 6 fala isso. Se eu e você formos a Jesus, Ele não vai lançar eu e você fora. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Efésios capítulo 2, 8 diz que somos salvos pela graça, conectados na fé aonde, hein? Jesus Cristo, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é necessário ter a graça de Jesus e obedecer à lei de Deus, seguir toda a Bíblia. E o selo de Deus, a gente sabe que é, além do sábado, o Espírito Santo também. Porque sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue guardar a lei de Deus, a gente não consegue amar Jesus sem uma coisa formal, ou seja, uma coisa litúrgica que você vem, que todo mundo faz e você quer fazer para ficar tudo por igual. Então tem que fazer por amor a Jesus. João 14,15 fala o quê? Se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Então ambos andam juntos, a lei e a graça andam junto ali. Cristo deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você. Ele morreu e hoje ele venceu. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus está vivo no céu e quer nos levar para lá. E aí, quando ele voltar, haverá um local para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ele fala: filho, se você me ama, guarda a minha palavra, siga a minha palavra, obedeça a minha palavra, e em breve nós estaremos no céu com Jesus para sempre. E aí sim, nós vamos desfrutar da eterna felicidade.
e vamos entender de que Ele morreu por mim e por você, Ele quer abraçar nós e quer nos dar vida eterna. Agora, será que de fato você deseja isso? Você quer que Cristo esteja lá no céu? Portanto, nós precisamos entender de que esse Jesus, Ele é necessário hoje entregar-se a vida a Jesus, porque Ele pergunta para você: você quer receber esse abraço dele? Eu quero terminar lendo com você a última citação dessa noite, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Segunda carta de Coríntios 6, versículo 2, tem um conselho para mim e para você, que muitas vezes as pessoas pensam que a salvação é depois. A salvação é hoje, a salvação não é depois, é agora. Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim, 2 Coríntios 6, verso 2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sob modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu pergunto para a igreja: qual é o dia da salvação? É hoje, não é amanhã. A salvação não se limita apenas em vir à igreja domingo, ela se limita em comunhão com Deus diário, ela se limita em você falar da salvação de Jesus, ou seja, você vai falar para as pessoas o que Jesus é para você. Se Jesus for o Senhor Salvador, se Jesus for tudo na sua vida, se Ele for tudo na minha vida, você vai dizer: filho, Maria, João, Jesus morreu por mim, morreu por você, Ele pode te salvar, pode mudar a sua vida. Essa é a graça salvadora, essa é a graça redentora, que vai voltar a essa terra com poder e glória, para buscar todo aquele que o aceitou em tempo de graça, agora em tempo de vida, para receber dele a coroa da vida. Sabe, igreja, no ano de 2022, na igreja de Americanópolis, um senhor com o nome de João. Esse senhor nunca queria saber de cristão, a sua vida era só beber. E aí, alguém um dia falou para ele: vá para a igreja. Quer saber de crente? Talvez ele pode estar me assistindo agora, ele sabe de quem eu estou falando. Mas esse João começou a conhecer o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Aí aos poucos foi parando de beber. Aquele homem que vivia talvez jogado, começou a ficar ébrio, sóbrio, começou a ficar lúcido, porque encontrou a graça de Jesus Cristo. A sua vida foi mudada. E naquele ano de 2022, o pastor Edson Batalha batizou. Hoje o João frequenta a igreja de Americanópolis, você sabe o que eu estou falando. Para a família, para a esposa, tudo que ele torrava em dinheiro era álcool, bebida. Deus o libertou completamente. A graça redentora de Jesus, ela salva qualquer um que deseja receber o abraço de Jesus. E continuando cantando a última mensagem dessa noite, o meu apelo vai para todos aqui essa noite. Você que deseja confiar a vida plenamente em Jesus, aceite esse abraço de Jesus. Você que já é batizado, nós somos batizados, que possamos permanecer nessa caminhada. Agora, você que não tomou a decisão, pense sobre isso. Você já tomou a decisão? Confirma a decisão. Mas se nós saímos daqui, esses 8 domingos de evangelismo foi bênção pura. Cada pregador que veio aqui a gente falou de uma forma, contou sua experiência. A pregação do pastor Bob semana passada foi uma bênção, porque ao visitar algumas pessoas, falaram assim: olha, a mensagem foi todinha para mim, eu pude endireitar a minha vida. Eles começaram a fazer isso. Então Deus quer que a gente faça isso hoje. E após o hino, eu convido o pastor que faça essa oração de reconsagração para nós e para você, nessa noite, em nome de Jesus. A vida
Nos conduzindo em segurança para o nosso lar e dando-nos a alegria de enfrentarmos mais uma semana de lutas, mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de testemunho a todos aqueles que vivem ao nosso redor. Amém, Senhor. Toma-nos em teus braços, amor. Estenda a tua mão sobre esta igreja, sobre cada membro, sobre cada líder, e permita que a tua vontade se cumpra